Essa é a segunda parte da proposta de aula sobre como fazer um livro-reportagem. No vídeo anterior a gente falou um pouco de perfil, falamos um pouco de como produzir o livro-reportagem. A gente vai voltar a esse tema nesse novo vídeo, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais e eu vou dar alguns outros exemplos mais práticos, livros que já foram feitos ou tipo de livros. Quero iniciar dizendo que temos que diferenciar os conceitos do que é jornalismo literário e o que é livro-reportagem. De uma forma bem simples e direta, o jornalismo literário é um estilo de escrita, é como você vai desenvolver o seu texto, a forma como você vai escrever. E o livro-reportagem, ele é um produto. Simplesmente ele pode ser impresso ou pode ser digital, mas ele é um produto. Então são essas características que definem jornalismo literário, livro-reportagem. Então, entendendo isso, vamos falar de livro-reportagem, de tipos de livro-reportagem. Eu indiquei no vídeo anterior um livro chamado Páginas Ampliadas, e nele o autor ele nos dá alguns conceitos de classificação desses tipos de livros, reportagem. Eu vou falar especificamente de três hoje, porque eu acho que podem ajudar a servir de base para qualquer outro tipo de livro que você queira desenvolver ou para escrever um livro bem fundamentado. Um tipo de livro-reportagem eu já citei, que é o perfil. Eu dei até o exemplo que você pode pegar algumas pessoas e pegar um determinado tema e a partir desse tema você entrevistar essas pessoas e desenvolver a história dessa pessoa de acordo com o tema. Quero mostrar esse livro aqui para vocês da Andréa Barros. O tema central dele é sobre violência contra a mulher. No livro, a autora fez o quê? Ela foi investigar mulheres que tinham saído na imprensa ou não, que sofreram algum tipo de violência. Ela dedicou um capítulo para cada pessoa. Então, mais ou menos ela perfilou a pessoa, mas não a história de vida completa da pessoa, mas sim a história da pessoa a partir dessa violência que ela sofreu. O livro Reportagem Perfil, ele pode ir por esse caminho. Você pega um tema e a partir do tema você vai desenvolver conversando com as pessoas a partir do ponto de vista da pessoa. E aí a gente entra num outro tipo de livro-reportagem, que eu também quero citar, que é o livro-reportagem depoimento. Ele reconstitui um acontecimento a partir de uma pessoa que participou do acontecimento ou de uma testemunha. Então você pode ver que nesse caso, o livro-reportagem perfil e o livro-reportagem depoimento, eles podem trabalhar juntos. Por quê? Você pode pegar um acontecimento, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Digamos que um carro bateu aqui na rua. Se chegarem 10 pessoas ali para olhar o acidente, cada uma vai ter um ponto de vista sobre o acontecimento. É mais ou menos isso. Tem o acontecimento, tem as pessoas que estão no entorno, que são as testemunhas, e a pessoa que estava dirigindo o carro que sofreu o acidente também pode ser uma das pessoas que vão entrar nessa história. Você vai ter a história da pessoa que estava dirigindo e das pessoas que testemunharam o acidente. Então dá para você fazer essa correlação de perfil com depoimento, que vai muito bem. E quero também falar do livro-reportagem História. Ele focaliza um tema no passado recente ou num tempo um pouco mais distante. Aí eu vou dar um exemplo que é bem bacana, que é esse livro aqui, Escola Base, do Emílio Coutinho. Todo estudante de jornalismo já se deparou com esse tema, né? É um clássico dos crimes que a imprensa pode cometer, né? Quando não bem apurada, quando não bem feito o trabalho jornalístico. Um delegado não tinha feito a investigação de forma correta e os jornalistas começaram a usar o famoso jornalismo declaratório e só publicavam o que o cara achava que era. E as pessoas, os donos da escola, a escola base era realmente uma escola de educação infantil. E os donos da escola começaram a ser linchados, né, pela sociedade. Foram julgados sem ter cometido nenhum crime. Então, é uma história recente, é um tema que é relevante. E o que o autor fez nesse caso? O autor, ele, além de revisitar o passado recente dessa história, buscando arquivos, buscando recortes de jornais, como que foi feita a cobertura, ele conversou com as pessoas da época que estavam envolvidas e com jornalistas que também fizeram cobertura. E acabou construindo essa história. Então ele usou um pouco do que é o livro-reportagem História, o livro-reportagem Depoimento e um pouco do perfil, porque também é necessário você perfilar algumas pessoas, um pouco de algumas pessoas para se entender o contexto da história. Então ele envolve, digamos, 3 tipos de livro-reportagem. Outro livro-reportagem que eu posso dizer que é de uma história recente ou de um tema que focalizou um tema num passado recente é esse livro aqui, Parque Augusta. O que o autor fez? Esse Parque Augusta é aqui em São Paulo. Então ele está em discussão há muito tempo se vai ser aberto ao público, se não vai. E há uma disputa entre governo e sociedade civil que ficam discutindo com que finalidade levar o parque, se vai reabrir, se vai reformar. O que vai acontecer com ele? O que o autor fez? Foi lá, pegou o tema Parque Augusta
e no entorno do parque ele fez o quê? Começou a escrever sobre as pessoas que estavam envolvidas diretamente com o parque, desde a parte política, governamental, as ONGs, as pessoas no entorno, e foi desenvolvendo a história. Então esse é mais um exemplo de um livro, reportagem, história, mas que também versa com depoimento e perfis, ok? Matamos então um pouco desse assunto. Só lembrando que esses livros que eu mostrei para vocês estão todos lá no site da editora Casa Flutuante, vai lá. Alguns estão gratuitos, outros tem que pagar. Mas você pode encontrar a versão digital, que é o e-book, com um preço bem simbólico. Dando continuidade àquela ideia que eu falei do primeiro vídeo, que a gente ia abordar brevemente um pouco do processo editorial, eu quero falar sobre a quantidade de... Já que a gente está falando dos tipos de livro-reportagem que a gente pode desenvolver, eu quero dar uma base mais ou menos de quanto de texto, quanto que você tem que escrever, a quantidade de palavras, a quantidade de caracteres que você tem que escrever para produzir um livro, que é uma dúvida muito recorrente em alguns autores. O cálculo que eu já fiz, tendo produzido aí um pouco mais de 150 livros, é que se você tiver entre 70 mil e 120 mil caracteres, isso caracteres, você vai lá no seu editor de texto, separa todo o texto e manda contar caracteres, ou contar palavras, ele vai mostrar a quantidade de caracteres com espaço. Entre 70 mil e 120 mil, você vai conseguir produzir um livro num tamanho 14 por 21 centímetros, que é aquele formato mais padrão do livro-reportagem. Um livro entre 70 e 120 páginas, que está de bom tamanho. O autor sempre vai esbarrar em outro problema. Aqui vai uma dica, hein? Anota essa dica que é importante. Se você não tem ideia como vai ficar o seu livro, você vai lá no seu editor de texto. Em vez de deixar como A4, sabe o layout da página lá? Você vai e deixa como A5, que já é o tamanho, provavelmente vai ser impresso o livro. E deixa as margens como moderada. Aí já vai ficar muito bacana, você já vai ter ideia da quantidade de páginas que você está produzindo enquanto você está escrevendo. Outro fator que eu acho bacana de se levar em consideração são as aberturas dos capítulos. Quando você for abrir um capítulo, um novo capítulo, você está escrevendo um tema, tal, desenvolvendo, colocou em introdução e começou a escrever um texto. Aí você vai abrir um capítulo. Quando você abrir um capítulo, tente criar algum tipo de diferenciação na abertura. Fica tranquilo que eu vou dar um exemplo. Deixei marcadinho aqui, esse livro do Jefferson, se você perceber. Então se você reparar aqui, ó, ele colocou essa página com o texto e logo acima vem o capítulo, o nome do capítulo. Do outro lado, ele preencheu a página inteira com uma fotografia do parque e colocou aqui a legenda, entendeu? Essa é a abertura do capítulo. Vou deixar mais um pouquinho aqui para você ver, certo? Vou dar um exemplo agora, esse é do livro do Jefferson, do Parque Augusto. E vou dar um exemplo agora do livro do Emílio, também marquei aqui para não perder. Aqui, como ele abriu. Diferente, né? Ele tem uma imagem, só que a imagem está aqui, de uma máquina. Vou abrir aqui. Aqui em cima está o título do capítulo e a página aqui do outro lado, essa daqui, toda preta. Aí se você vira a página, vou virar a página aqui, ele começa do outro lado com o texto, um recuo, né, esse recuo aqui em cima, e do outro lado a página toda preta. Então esses detalhes são no processo editorial. O que você pode fazer? Você pode, na hora que você estiver escrevendo seu livro, você deixa uma página inteira e escreve fotografia, aí pula para a próxima página, ou deixa página em preta, ou página colorida. E assim você vai criando espaços e vai contabilizando, vai sabendo a quantidade de páginas que o seu livro vai ter ao final. E isso ajuda bastante no processo de escrita, principalmente na entrega de um livro-reportagem no TCC, que aí você tem pouquíssimo tempo para produzir o livro. Eu falei no vídeo passado que pode ser período de 1 ano ou 6 meses, mas nós sabemos que esses prazos na faculdade parece que eles se dissolvem rapidamente. Então, você tendo em mente como produzir de forma coerente, já sabendo o estilo que você vai utilizar, qual tipo de livro-reportagem vai produzir, o tema e como a parte do processo editorial, de como você quer que o livro fique, você já tem uma otimização da produção do seu livro-reportagem. E isso vai ajudar bastante na conclusão do seu curso ou para a publicação profissional do seu livro. No próximo vídeo a gente aborda outras questões mais aprofundadas do processo editorial. Vamos voltar novamente a discutir temas sobre jornalismo literário, tipo de texto ou tipos de livro-reportagem, mas aí é mais superficialmente. Vamos mais abordar as questões relacionadas ao processo editorial, para que você comece a entender como que ele vai ser produzido até chegar numa impressão ou virar um e-book. Então, até o próximo vídeo. Tchau!